Você já sentiu que existe algo tão antigo, tão incrivelmente poderoso, que a própria história decidiu escondê-lo de nós? Algo que, se revelado, poderia virar de cabeça para baixo tudo o que você pensa sobre o mundo espiritual e a própria humanidade? Bem, se prepare, porque hoje vamos desenterrar a verdade oculta sobre os Nefilins. Sim, aqueles gigantes que, segundo as lendas e textos antigos, caminharam entre os homens, mas cujas histórias foram silenciadas ao longo dos séculos. Este vídeo pode abalar suas crenças, desafiar sua fé e abrir portas para mistérios que pouquíssimos ousaram investigar. Quem eram realmente os Nefilins? Seriam apenas gigantes físicos ou algo muito mais complexo e talvez perigoso? Anjos caídos, uma mistura proibida de seres celestiais e humanos, ou talvez guardiões de conhecimentos que jamais deveriam ter chegado às mãos da humanidade, e o mais intrigante, porque Deus permitiu a existência deles por algum tempo antes de intervir com o grande dilúvio. As Escrituras mencionam os Nefilins de forma breve, é verdade, mas cada palavra que as descreve carrega um significado profundo e misterioso. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, lemos que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, acharam-nas belas e se uniram a elas. Dessa união proibida nasceu uma descendência de gigantes, os Nefilins. Mas esses seres não eram humanos comuns. Suas dimensões físicas eram extraordinárias, algo que a maioria de nós nem conseguiria imaginar. Mas ainda mais impressionante que a força física era a sabedoria e os conhecimentos que eles supostamente possuíam. Habilidades que hoje chamaríamos de sobrenaturais, ou talvez proibidas. Tente imaginar o mundo antigo. Pequenas tribos, cidades primitivas, comunidades que viviam em constante vulnerabilidade, e de repente surgem esses gigantes, seres capazes de dominar qualquer humano, de influenciar decisões e até de modificar o ambiente à sua volta de maneiras que desafiavam a compreensão da época. Mas não era apenas força bruta, meu amigo. Os Nefilins possuíam capacidades mentais e espirituais que estavam muito além da compreensão humana comum. Estamos falando de conhecimento ancestral em astronomia, medicina, estratégias de guerra, manipulação de elementos naturais e até mesmo um certo controle sobre os animais. Alguns textos antigos sugerem que eles podiam prever eventos, alterar o clima ou curar doenças com métodos que, para nós hoje, pareceriam pura magia. Mas a pergunta que ecoa é: por que Deus permitiu sua existência, mesmo que por um tempo limitado? Acredito que a resposta está numa lição profunda sobre limites. Quando o espiritual invade o terreno humano sem um propósito divino e sem as permissões adequadas, as leis da criação podem ser corrompidas de formas irreversíveis. Os Nefilins representam justamente isso, as consequências terríveis de ultrapassar fronteiras sagradas. Eles não eram apenas seres gigantes, eram símbolos vivos de um alerta divino. Um aviso de que poder sem propósito pode gerar destruição. Você sabia que há registros antigos e até algumas descobertas arqueológicas que sugerem que ruínas e ossadas gigantes, encontradas no Oriente Médio, na Ásia e até nas Américas, podem ser vestígios diretos dos Nefilins? Muitos desses achados, incrivelmente, foram ocultados ou simplesmente ignorados pela história oficial, mas alguns sobreviveram, escondidos em lendas, manuscritos criptografados e tradições orais. Documentos assírios, por exemplo, falam de gigantes que caminharam com os deuses e ensinaram os homens a dominar a terra e o céu. Algumas tradições milenares afirmam que os Nefilins influenciaram civilizações inteiras, moldando impérios em segredo, muito antes de existirem registros escritos. Estruturas megalíticas, templos grandiosos e pirâmides que desafiam a engenharia moderna
poderiam conter símbolos ou marcas deixadas por eles, mensagens codificadas para aqueles poucos que tivessem a coragem e a capacidade de decifrar esses mistérios antigos. Cada pedra, cada símbolo, poderia ser um alerta silencioso sobre os limites tênues entre o humano e o espiritual, entre o que é permitido e o que é terminantemente proibido. E não para por aí. Há relatos de encontros sobrenaturais com esses seres. Profetas e visionários de diversas épocas afirmam ter sentido presenças gigantescas, sombras colossais que desapareciam antes de serem vistas completamente. Alguns acreditam que essas entidades deixaram impressões espirituais tão fortes que ainda ecoam em locais antigos, como se a própria Terra ainda carregasse as memórias de sua presença imponente. Você já parou para pensar que algumas culturas relatam heróis gigantes que não poderiam ser humanos comuns? Que civilizações antigas descrevem guerreiros tão poderosos que eram venerados como deuses? Ou que manuscritos obscuros mencionam a possibilidade de alguns nefilins terem sobrevivido ao dilúvio, continuando suas linhagens em segredo, escondidos nas sombras da história? Cada um desses detalhes nos lembra que a história que conhecemos hoje é apenas a ponta do iceberg de um passado muito mais vasto e misterioso, um passado que foi deliberadamente ocultado. Se alguns nefilins realmente sobreviveram, sua descendência pode ter moldado impérios, influenciado reis e espalhado conhecimento proibido pelo mundo, tudo isso à margem da história oficial. Talvez o que vemos e estudamos nos livros seja apenas a sombra pálida de eventos muito maiores, eventos que foram ocultados para proteger a humanidade de verdades que poderiam ser chocantes demais. Arqueólogos modernos, mesmo com toda a pressão para manter o status quo, já descobriram ossos gigantes, ferramentas de tecnologia avançada para a época e construções inexplicáveis que seriam impossíveis de serem criadas apenas com a tecnologia antiga que conhecemos. Muitos desses achados, infelizmente, foram descartados, ridicularizados ou simplesmente escondidos em arquivos secretos. Mas outros, ainda que poucos, permanecem lá, aguardando serem revelados. Alguns pesquisadores afirmam que esses artefatos contêm símbolos e padrões que podem de fato revelar a verdadeira história da humanidade se alguém tiver a coragem e a inteligência para decifrá-los. Textos antigos também falam de um conhecimento proibido, transmitido diretamente pelos nefilins, astronomia avançada, medicina que desafiava a compreensão, estratégias de guerra nunca antes vistas, manipulação de energia e até mesmo símbolos que conectavam o mundo físico ao espiritual. Tudo o que eles possuíam, tudo o que ensinavam, refletia sua natureza híbrida, nem totalmente divina, nem totalmente humana. Essa mistura, embora fosse uma fonte de poder imenso, era também a semente da destruição e da corrupção. Feche os olhos por um instante e imagine a magnitude desses seres. Eles não eram apenas gigantes em tamanho, eles eram advertências vivas de uma ordem que havia sido corrompida. Cada ação deles reverberava tanto no plano espiritual quanto no físico. A humanidade antiga estava diante de forças que não podia compreender completamente, e isso resultou em caos. O dilúvio, portanto, não foi apenas uma destruição, foi uma purificação, uma tentativa divina de restaurar a ordem que havia sido quebrada por esses seres poderosos. Mesmo hoje, suas histórias continuam a nos desafiar. Lendas, achados arqueológicos e textos antigos são lembretes poderosos de forças invisíveis que moldam os destinos humanos. Forças que, se ignoradas, podem trazer caos e confusão incontroláveis. Os nefilins nos ensinam lições cruciais sobre limites, sobre responsabilidade e sobre o respeito pelo que não compreendemos totalmente. Eles mostram que poder sem propósito e a mistura indiscriminada de mundos distintos geram consequências irreversíveis e dolorosas.
mas também nos convidam a uma profunda reflexão sobre nossos próprios gigantes internos. Nossos medos, nossas dúvidas, nossas tentações e nossos desejos que muitas vezes nos afastam da verdade e da fé genuína. Compreender os nefilins é muito mais do que estudar gigantes antigos. É perceber que a espiritualidade, a moralidade e a fé caminham juntas, inseparáveis, e que nem todo conhecimento, por mais fascinante que seja, é destinado ao homem sem discernimento. É uma lição de humildade, de prudência e de respeito pelos limites divinos estabelecidos. Os nefilins permanecem símbolos poderosos de mistério, de advertência e de conhecimento oculto. Eles nos lembram que existem forças que não podemos compreender totalmente, mas que devemos, sem dúvida, respeitar profundamente. A história dos nefilins é um convite aberto à reflexão sobre o que buscamos incessantemente, sobre o que ignoramos convenientemente e sobre os segredos que Deus mantém protegidos para o nosso próprio bem e segurança. Se este vídeo tocou sua mente e seu espírito de alguma forma, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder mais mistérios como este, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com seus amigos. Conte-nos nos comentários abaixo. Qual segredo dos nefilins mais te chocou e por quê? Sua participação é fundamental e ajuda a espalhar este conhecimento que poucos ousam falar e mantém viva a chama da curiosidade espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima jornada de descobertas.